Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Tamo Junto. Muito obrigado, estamos caminhando, a audiência está crescendo, o número de inscritos está crescendo e você é fundamental nesse processo, né? Se vocês não sabem, nós somos um programa sem patrocínio, então é um programa todo feito na fé, no amor, né? No apoio dos amigos, no apoio dos familiares, porque a gente trabalha sempre temas motivacionais, positivos, de superação, saúde mental, temas jurídicos, temas empresariais. A gente realmente, volta e meia, a gente recebe proposta para temas polêmicos, coisas de criminalidade ou temas de fofoca, e não é o mote do nosso programa. O nosso programa é um programa para ajudar a mudar a sua vida. Né? Como disse um amigo meu, poxa, Jackson, uma frase que eu vi na entrevista lá que você fez com aquela psicóloga mudou meu dia. Então é por aí. Então, queria agradecer a você que está apoiando. Hoje vou entrevistar uma pessoa que eu admiro literalmente há mais de 50 anos. Tá? Um grande amigo meu e da minha família, uma pessoa que já me ajudou incontáveis vezes. Se eu ficar aqui falando muito, eu vou me emocionar, mas vou falar aqui um pouco os títulos dele, não é pouca coisa. Ele é engenheiro, palestrante, professor, mestre em gestão estratégica e negócios, tem um doutorado em educação e tem um CRK, que é um Certified Remarkable Knowledge, né? Professor doutor Fernando Camargo. Seja bem-vindo ao Tamo Junto. Muito obrigado. Para mim é uma honra, uma oportunidade. Eu agradeço o convite e sempre é uma alegria poder encontrar você e os seus admiradores que acompanham aí o seu trabalho nesse canal. E vai ser uma boa oportunidade para mim estar junto com você aqui hoje. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Fernando, de todos os teus títulos, vou fazer a pergunta que um jornalista fez para nosso ilustre Rui Barbosa, lá no início do século XX. Que Rui Barbosa, assim como o Fernando Camargo, ele tinha vários títulos, tinha estudado várias coisas. Todos os seus títulos, qual é o seu favorito? Eu acho que o que mais me caracteriza e que eu me sinto bem encaixado é como professor. Eu acho que é uma alegria poder compartilhar experiências, conhecimento. Mais do que querer ensinar, é compartilhar e aprende junto. Então, essa daí acho que é a tarefa mais importante, né, de todas as que eu pude desenvolver. Acumular algum tipo de observação, de informações e de conhecimento e depois poder compartilhar. A hora que isso consegue ser útil para alguém, para alguma organização. Então, hoje eu trabalho na área de engenharia, trabalho na área de consultoria, na área de gestão e estratégia de negócios como consultor. E a minha alegria é poder compartilhar. Eu observei ao longo desses anos que o empresário, ele começa a ser um ser um pouco isolado, ele começa a se sentir sozinho, porque ele não pode compartilhar todas as coisas dele com todos os concorrentes dele, com os outros iguais. Então ele precisa de alguém com quem conversar. E esse aí começou a ser a minha ideia, conversar com os empresários e a respeito do negócio deles e como que isso e compartilhar experiências. Então a consultoria nessa área de custos, na área de gestão, na área estratégica, na área de riscos, tem sido uma coisa mais interessante ultimamente. Fernando, uma coisa muito difícil, né? Eu sou empresário há 40 anos e você já prestou brilhante ajuda na época que eu tocava Wizard, né? Agora eu estou aqui com o programa, quem sabe a gente vai até... quem sabe a gente volta a ser cliente seu, mas uma coisa muito difícil para o empresário, para o ambiente de venda, é criar um ambiente e um espaço para negociação. A negociação é um dos temas mais interessantes que eu tenho participado e compartilhado.
tenho participado na academia, nos cursos de pós-graduação e MBAs, com métodos e técnicas de negociação. São negociações focadas na área empresarial, compra e venda, negociação de conflitos, etc. Mas isso serve, os critérios, as técnicas, as estratégias, em todos os casos, serve para você negociar com a namorada, com os filhos, com os netos, né, com alguns ajustes. Então, o ambiente para negociação permeia toda a nossa vida. E o ambiente hoje de negócio, o mundo dos negócios, por exemplo, é um mundo extremamente dinâmico, muito dinâmico. Só para ter uma ideia, a primeira vez que eu vi uma máquina de calcular eletrônica, eu estava no 2º ano da escola de engenharia. Ela só fazia 4 operações. Tá certo? Então, até então, a máquina não era eletrônica, era manual. E aí você vê quanto de mudança tem, né? É uma mudança muito grande no ambiente todo de negócios. E essa mudança grande é um ponto importante, porque você não negocia o passado, você negocia uma situação no futuro. Então, o primeiro exercício na negociação é imaginar qual é essa situação no futuro, onde eu quero chegar, o que eu preciso alcançar. Ao imaginar essa situação no futuro, o passo seguinte é aonde eu estou agora. E como é que eu estabeleço um caminho para sair dessa posição que estou agora e chegar nessa outra aí? A única máquina que é capaz de fazer esse exercício é o ser humano. Não tem inteligência artificial que faça essa mesma operação sozinho. Imaginar a situação no futuro, pegar o seu background e aí construir um caminho. Eu acho até que a inteligência artificial é uma nova oportunidade fantástica. Todo mundo que já experimentou ficou sempre surpreso, né? Um livro muito interessante a respeito do assunto é The Coming Wave, a próxima onda. Né? E a gente vê que esse livro já tem algum tempo, alguns meses, não é muito antigo, mas você já começa a ver, bom, essa onda já passou, já tem outras aí, né? Então, esse ambiente dinâmico é o grande desafio, né, na história da negociação. Você tem que imaginar o que você quer, definir muito bem e depois construir um caminho para chegar lá. A gente tem vivido de crise em crise. O mais interessante e até razoável, que nos anima, é que toda crise passa. Eu ia tocar nesse assunto. Eu ia te perguntar sobre as crises, que toda empresa tem crise. Não, é impossível uma empresa não ter crise na trajetória dela. A empresa, às vezes, ela participa da crise e tem que aprender a viver dentro dessa crise. Como a onda, ela tem que saber como é que surfa, ou mergulha, ou como é que ela sai da onda, né? Ou aproveita a onda. Às vezes a empresa cria a crise, né? A crise não existe, mas ela cria, porque com a questão de gestão, de não enxergar direito os caminhos, né? Mas a gente teve experiência, o mundo inteiro teve experiência, nós todos vivemos, há 5 anos atrás, a pandemia. Exatamente. Uma coisa que de um dia para o outro nós tínhamos uma diferença muito grande. Até naquela ocasião, no final de 2019, eu participava de programas de pós-graduação no país todo, viajando todas as semanas para cada um dos lugares e com turmas em vários lugares. No início de 2020, olha, se isso vai ser proibido sair, ninguém pode sair, os alunos também não podem, nós acabamos. De uma semana para outra, nós colocamos no ar, tivemos que colocar no ar um programa online. É evidente que hoje tem uma tecnologia um pouco melhor, as plataformas melhoraram muito, né? Nós temos outras ferramentas. Mas na primeira semana foi a ferramenta que existia, né? E isso trouxe um avanço muito grande no fim das contas. A gente olhando hoje, esses últimos 5 anos, foi um avanço muito grande. A gente consegue atingir gente muito mais longe com isso. Curiosamente, por exemplo, um dos programas de pós-graduação que eu tenho participado mais próximo, na área de engenharia de custos, hoje a gente tem alunos na África que falam português, em Angola, em Moçambique, participando. Parabéns, Fernando. Eu não preciso ir na África para ele assistir a nossa aula. Só que é curioso, às vezes eu estou dando aula aqui de noite, lá já é de madrugada, aí eles estão assistindo, são muito dedicados, né? Então,
toda crise vai passar, né? Ao longo do tempo, o que dá valor, diferencial, capacidade de competição para as organizações foi mudando de lugar. Inicialmente tinha poder quem tinha terra. Tinha terra, tinha poder. Época dos barões do café, senhores de engenho, né? Logo eles perceberam que não adiantava só terra. Quem tivesse além da terra equipamentos, Revolução Industrial. tinha mais condição de competir. Não adiantava só o café, você tinha que ter um terreiro para secar o café, tulha para estocar, né? E logo mais, com a Revolução Industrial, que você já lembrou, o diferencial não era só terra e instalação, mas quem tivesse equipamento tinha mais poder. Nessa época, a Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo, né? Bom, equipamentos tinham diferencial. Depois de ter equipamentos como diferencial, mais recentemente a tecnologia passou a ser um diferencial. Agora, qual é a tecnologia que dá um diferencial? Tecnologia de ponta. Agora, a tecnologia de ponta fica de ponta há quanto tempo? Até aparecer a próxima. O seu celular aí, super, Toda mega... hora tem uma versão nova, né? Ele vai ser o mais bacana... Atualizações. Quanto tempo? Meses. Meses. 6 meses não é novidade. 1 ano você começa a ficar com vergonha do celular. Esse celular... Esse aqui é o 15, já tem o 16, eu soube que já estão lançando o 17. Pois é. Então, você fica daqui a pouco com vergonha do celular. Né? Tem que trocar esse celular aqui. Né? Porque a tecnologia não fica de ponta o tempo todo, é muito dinâmico. Né? Queria te fazer só uma perguntinha rápida sobre questão de crise. Nós somos um povo brasileiro, pelo menos o povo carioca, historicamente, é um povo que tem a tendência de ficar preso no problema e eu aprendi isso com os americanos, né? Foco na solução e menos no problema. Né? E é o que você falou, a crise vai passar, mas se a gente colocar foco em resolver, em sair ali, né? Por que a gente tem essa tendência a ficar atolado no problema? Olha, eu serve diria... para tudo, para vida pessoal, profissional, empresarial, para tudo. Foco na solução e não no... Eu diria que o problema incomoda. Então, na medida que ele incomoda, você não consegue esquecer dele muito fácil. Você dorme ou não dorme com ele. Né? É uma pedra dentro do sapato. Ela está incomodando. Você vai tentar andar com aquela pedra. Quer dizer, você tem que olhar qual é a solução. É tirar a pedra do sapato. É arrumar outro caminho. Então, sempre sair da crise é olhar para frente e definir um caminho. Né? Então, essas informações mais recentes, que são muito abundantes hoje, mudaram onde é o foco da competição. Não é mais terra, instalação, equipamento, mas é a competição em termos de informação, de conhecimento, de ser capaz de imaginar soluções. Então, as negociações... Componente humana? Exatamente, a única ferramenta capaz de fazer isso é a componente humana, imaginar uma situação no futuro. E as negociações estão caminhando para coisas cada vez menos tangíveis. Não é terra, não é um equipamento, não é uma instalação, é uma informação, é um conhecimento. E isso torna as negociações mais complexas. Então, nós temos andado com informações cada vez mais abundantes e com a necessidade de decidir entre elas informações corretas, informações equivocadas e até informações intencionalmente equivocadas. E aí você tem um mar de informações onde você tem que aprender e decidir. E as decisões são muito particulares. Por exemplo, uma empresa mundial, centenária, todo mundo já ouviu falar dela, Western Union, por exemplo. Né? Tem aqui no Shopping Barra Square, tem uma loja. Qual é o grande negócio da Western Union? Já foi comunicação. Na época do telégrafo. Eu nem sabia disso. Para mim era só questão de dólar, dinheiro. Não, era a época do telégrafo, era uma questão de comunicação. E eles lançaram os cabos, né, para passar comunicações... Dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, eles botaram um cabo que ia para a Europa, passaram pelo Alasca, ia até na Rússia. Então, a empresa é de 1800 e pouco. Agora, interessante, tem um memorando interno da Western Union,
de 1878, dizendo assim: esse telefone tem falha demais, não vai ser útil para nós. Eles estavam avaliando o telefone. Imagina só, os sujeitos não conseguem enxergar o futuro naquela situação. Eles passaram a não fazer mais telegramas, passaram a só fazer outro tipo de comunicação. Hoje é uma comunicação de transmitir valores de um lugar para o outro no mundo. Hoje eles são campeões nisso, né? No mundo Transferência inteiro. financeira. E aí, com esse mundo totalmente globalizado, o que acontece aqui acontece no mundo todo, né? Então, você tem aí um desafio enorme para conseguir negociar. Você tem que saber que está negociando nesse ambiente. O que se toma de decisão aqui hoje interfere o outro lado do mundo. E o que se toma de decisão do outro lado do mundo interfere aqui, né? Outro exemplo, você pega uma empresa brasileira muito interessante, muito considerada, que produz aí um produto muito bem aceito no mundo todo, a Embraer. A Embraer, a empresa foi fundada há muitos anos, era estatal, depois foi uma empresa que foi privatizada, tem um capital nacional, tem um produto reconhecido, em torno de 50% do mercado dela, que ela atinge hoje, é um mercado, ela produz aviões de aviação regional, que são as que alimentam as linhas, né, grande, e aviões executivos. Então, em torno de 50% da produção dela é para onde? América do Norte. E também Europa. Nas últimas vezes que eu fui para a Europa, eu voei de KLM. Quando eu cheguei no aeroporto da Holanda, de Amsterdã, eu fiquei emocionado. Fernando, eu perdi a conta. Eu vi mais de 20 aviões daquele Embraer 195. Uhum. Impressionante. E já vi nos Estados Unidos também vários, não lembro se foi da American ou se foi da Delta Airlines. Ou seja, a Embraer é uma coisa para nós brasileiros nos orgulharmos. Né? É incrível. Agora, é interessante. Alguém resolve mudar a tarifa de importação de um país, de uma região. Mexe diretamente na pizza, certo? Das fatias de mercado dela, né? E ela tem que sobreviver com isso. Negociar e obter vantagens. Negociar, obter vantagens, essa é a história. E isso é o que nós esperamos, né? Com a negociação. Agora, por que negociar e obter vantagens? Quando falo obter vantagens, a gente lembra a história da lei de Gerson, né? Que é sempre tirar vantagem em tudo. Já vi muitos exemplos assim de gente que fala: não me sinto confortável com essa história de negociação. Porque, de alguma forma, eu acho que eu tenho que prejudicar o outro lado, eu tenho que fazer com que o outro perca alguma coisa, etc. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Eu quero obter vantagens, mas eu não tenho que impor desvantagens. É muito diferente. Para eu acender a luz da minha casa... Você está querendo dizer uma negociação ganha-ganha? Ganha-ganha. Sempre você ouve essa expressão. Mas se alguém tiver que perder, que seja o outro. Não, peraí. Então, essa regra tem que ser ganha-ganha. Eu tenho que conseguir que o outro esteja ganhando também, senão ela não ficou muito boa. Para ser ganha-ganha, eu tenho que ter a capacidade de enxergar as necessidades do outro lado. Esse é o primeiro ponto básico, sentar na cadeira do outro. Entender como que ele enxerga a coisa. Quais são as necessidades dele. Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar qual é a sua necessidade. E não é a primeira coisa que ele vai falar sinceramente, facilmente. Ele vai falar alguma coisa, mas não vai falar tudo. Você tem que entender exatamente as necessidades. Eu tô te entendendo. Você olhando também o lado do teu fornecedor, por quê? Porque você vai estar sempre comprando dele. Então, se você quiser só ferrar com ele, comprar barato, que ele tenha prejuízo, ele vai fechar. E você vai perder a oportunidade de estar comprando dele. Então, tem que ser ganha-ganha. Eu tô te entendendo. No ambiente eu tô te entendendo a questão das vantagens, de criar vantagens. No ambiente de engenharia civil, por exemplo, construção, vivi muitos anos já nesse ambiente, às vezes tem essa história: vou trabalhar com alguém aqui, mas eu vou arrochar o meu fornecedor. Muito bem, se você arrochar bem o fornecedor e ele ficar com a língua de fora, o que vai acontecer? Uma hora você vai ficar sem o fornecedor. Você tem que ter uma forma que o fornecedor tenha vantagem para ele e que ele forneça vantagem para você. Então, só interessa você ter um fornecedor onde ele tenha uma expertise melhor que a sua.
Pega um exemplo, uma construtora que faz prédios, por exemplo, na hora antes de entregar, no final da construção, tem que pintar o prédio. E aí ela vai ter que arrumar quem? Os pintores para fazer aquilo. A menos que ela tivesse um prédio terminando todo mês, para ter uma equipe que vai pintar cada prédio em um mês, ela não pode ter uma equipe para pintar o prédio dela, porque senão acabou de pintar, tem que mandar a equipe embora. Então, isso é clássico. Vai ter uma equipe terceirizada que é especializada em fazer pintura, por exemplo, e que vem lá e pinta o prédio para ele. Você precisa daquele fornecedor como complemento na coisa. E acaba que, tanto no ambiente de, por exemplo, de construção que eu mencionei, como no ambiente industrial para produzir automóveis, as fábricas de automóveis são montadoras, elas não fabricam todas as peças. Montadora de automóvel nenhuma fabrica os pneus, não, ela monta, ela faz um projeto e monta. Assim como nas outras áreas. Então, o que você tem que encontrar? Bons parceiros. Eu acredito na parceria. Nossa, adoro essa palavra. Eu acredito na parceria. Eu tenho que encontrar bons parceiros e tenho que mantê-los. Eu tenho que ajudá-los a crescer, a se organizarem, para que a gente tenha um conjunto estável, né? Fernando, a gente começou o assunto que eu amo, que é parceria, que eu pratiquei muito isso na época de Wizard, mas a gente vai ter que dar uma pausa aqui porque vai ter a segunda parte da entrevista. Então, só uma pausinha. Agradecer a sua audiência, senta o dedo no like, se inscreve, compartilha, ajuda a gente a ultrapassar os 600 inscritos, tá? E já a segunda parte da entrevista com o professor, doutor, engenheiro Fernando Camargo. Fica com a gente, tamo junto.